Estamos mais uma vez em uma videoaula sobre a história do povo hebreu. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando a história do povo hebreu. Esta é a nossa primeira aula da introdução à história do povo hebreu. Bom, para falarmos do povo hebreu, nós temos que entender este povo. Então nós já sabemos, nós vamos começar aí puxar desde Noé, né? Houve o dilúvio e após o dilúvio saiu da arca Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras. Então 8 pessoas saíram da arca e deram início novamente a povoar a terra, e aí daí saíram as nações. Então nós vamos em Gênesis capítulo 5 e o versículo 32, tá? Nós vamos começar daqui, Gênesis 5 e o versículo 32. Nós vamos falar então de Noé, tá ok? Então nós vamos começar de Noé. Noé, segundo Gênesis no capítulo 5, nós vamos ter algumas genealogias. Nós vamos ver que Noé ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então nós vamos colocar assim, ó, vamos pôr assim, tá? Então vamos colocar aqui, Sem, Cã e Jafé. Então já demos aí um início para nós começarmos aí a nossa aula para entendermos um pouco acerca do povo hebreu. Então nós vamos começar aqui de Noé após o dilúvio, né? Quando houve o dilúvio, aí Deus ele colocou o arco de Deus ali, aonde eles viram então do dilúvio. Não é arco-íris, tá, irmão? Não fale arco-íris, viu? O aluno de teologia não pode chamar de arco-íris, porque íris faz inferência a um deus egípcio, a deusa egípcia. Então o arco não é da íris, o arco é de Deus. Então, quando você ler a Bíblia, você não vai encontrar íris na Bíblia. Não existe arco-íris ou arco de íris. O arco é de Deus, tá bom? É de Iavé ou Iaé. Então o arco de Deus foi o sinal que Deus tinha dado a Noé de que não iria mais destruir ou trazer um dilúvio mundial para matar as pessoas. Então ele fez uma aliança com Noé e nas nuvens apareceu o arco de Iavé, o arco de Deus. Então temos aí Sem, Cã e Jafé. Nós vamos pegar isso como ponto de início. Os descendentes dos hebreus, ou os ascendentes dos hebreus, tudo começou com Sem. Então a genealogia é a partir de Sem, que era o primogênito. E a partir de Sem surgem os semitas. Então de Sem eles são chamados de semitas. Por que semitas? Porque eram descendentes de Sem. Então depois de Sem houve aqui a continuação da genealogia, e aí passou-se a nascer, teve mais, acho que 2 filhos, né? Nasceu mais 2 gerações e veio Éber. Então, eu estou só falando dos principais para que você possa entender. Então, isso tudo está lá em Gênesis 5, que fala da genealogia, você vai poder acompanhar, tá bom? Então, de Sem veio Éber. Aqui nós temos então Éber, ó, Éber. De Éber para frente, que eles passaram a ser conhecidos como hebreus. Então muitos historiadores ligam o nome hebreus à descendência de Éber. Então aqui a descendência de Éber foram chamados de hebreus. Hebreus, ó. Tá? Então tem os semitas, são todos os filhos de Sem, tá? Eu estou falando do primogênito, mas eles tiveram filhos e filhas. Então quando fala hebreus, é descendente do Éber. Os outros filhos aqui são os semitas. Então tem mais filhos, só que nós não vamos enumerar todos, porque senão
o quadro se torna pequeno. Eu ainda quero comprar um quadro de 3 metros aqui para pegar bem grande, que eu vou desenhar o quadro inteiro. Aí vai ficar joia. Então, para você acompanhar aí, os hebreus, que são os descendentes de Éber, os semitas, que são os descendentes de Sem. Então, Sem teve um filho, teve mais outro filho, teve outro filho, que você vai encontrar em Gênesis capítulo 5, essa relação, depois você lê com calma. E você vai chegar em Éber. Em Éber, os seus descendentes passaram a ser hebreus. Então, de Éber, nós vamos ter aqui um dos principais, e nós vamos chegar aqui em Terá, ó. Terá, tá? Então, Terá era descendente de Éber e Terá era conhecido como hebreu. Por que hebreu? Porque era descendente de Éber, então ele era chamado de hebreu. Aí Terá, ele teve 3 filhos. Terá teve 3 filhos. Então vamos falar dos 3, porque são os principais que a história vai tratar e nós iremos falar. Então estamos aqui numa introdução à nossa adentrada à história dos hebreus, tá? Então chegamos em Terá, que também é chamado de hebreu. E aí nós vamos chegar em Abraão. Ó, aí Terá temos aqui. Olha, Abrão. Aí temos aqui Naor. E tem aqui o outro que é Harã. Tá ok? Então nós temos aqui Abraão, Naor e Harã. Terá, daqui do Éber para frente, Terá já se envolveu com a cultura de outros deuses, eles fabricavam ídolos e desviaram um pouco de Deus, né? Se desviaram de Deus. E Abrão não, Abrão permanece fiel a Deus. Nós tivemos aulas anteriores, se eu não me recordo se foi no Pentateuco, eu acredito que foi no Pentateuco. Nós tivemos uma aula que eu falei um pouco da genealogia, e eu disse para os irmãos lá, pela linha de tempo, né? Moisés, ele viveu mais de Noé, ele viveu mais de 900 anos, ó. Noé, ele sai da arca com 601 anos. Ok? Ele sai da arca, né? A arca de Noé, ele sai da arca com 601 anos. E ele viveu mais de 900 anos, tá? Ele viveu mais de 900 anos. Então, Noé viveu, se você fizer as contas, Noé viveu até os 50 anos de Abrão. Então, quando Abraão tinha 50 anos de idade, mais ou menos, Noé estava morrendo. Então, nos primeiros anos de Abrão, Noé estava vivo, tá? Então, na descendência, nos primeiros 50 anos, vamos por aí 40 anos, 45 anos de Abrão, Noé ainda estava vivo. Então, Noé, ele viu toda essa geração. Noé estava vivo ainda e ele viu toda essa geração. Pode ser que Abraão tenha ouvido falar de Deus, do próprio Noé? Pode ser, porque Noé estava vivo, eles eram descendentes. Quem sabe antes de Terá sair, ou Noé visitou, não se sabe, não temos esses relatos na Bíblia. Mas pelo conteúdo histórico que a Bíblia anota, pelo conteúdo da genealogia e dos anos de vida, nós sabemos que Noé ainda estava vivo quando Abrão nasceu. E até os 50 anos de idade de Abrão, Noé ainda estava vivo. Então Noé estava pregando. O dilúvio ainda era muito vivo na vida de todos esses aqui. Então eles sabiam do dilúvio, a história do dilúvio era propagada. Ali em Sodoma, Gomorra, todos eles sabiam da linhagem de Noé, da descendência, porque eles sabiam do dilúvio. Noé ainda estava vivo quando esses fatos chegam na história no período de Abrão. Então Noé estava vivo. Noé morre, porém Abraão ele já sabia da história, dos acontecidos, tá bom? Então nós vamos devagar aqui para você pegar. Boa noite, irmã. Então vamos pegar. Então, tá? Estamos chegando lá. Ó, Noé, depois do dilúvio, temos aí Noé.
tá? Noé, depois vem Sem, que deu origem aos semitas. Aí depois de Sem veio Éber, que deu origem aos hebreus. E aí Terá e Abrão. Ó, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 14, versículo 13. Ó, deixa eu colocar aqui de outra. Gênesis 14, 13, ó. Gênesis 14, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler para você aqui. Ó. Gênesis, capítulo 14, e o versículo 13. Ó. Então veio um que escapara e contou tudo a Abrão, o hebreu. Tá? Ora, habitava Abrão junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Então, quando acontece a guerra lá que Ló se envolve, né? Ló está em perigo, aí vem lá uma pessoa contar para Abrão, e aí a Bíblia cita que ele conta para Abrão, o hebreu. Então aqui em Gênesis 14, 13, quando Abrão é chamado de hebreu a primeira vez na Bíblia. Então é citado que Abrão era hebreu. Por que Abrão era hebreu? Porque ele era filho de Terá, descendente de Éber, que é a linhagem dos hebreus. Aqui tinha mais pessoas vindo de Sem, aqui tinha, que eram semitas. Então além de Abraão ser semita, mas ele era conhecido como hebreu por causa de Éber. É uma maneira de separar a genealogia das demais, tá bom? Então, Abrão, no Gênesis capítulo 14, versículo 13, ele é reconhecido como hebreu. Bom, os hebreus que descendem de Sem, que descendem de Noé, eles eram monoteístas, ó. Eles eram primeiro monoteístas, tá? O que é monoteístas? Eles adoravam um único e verdadeiro Deus. Então perceba que Terá, ele se perde ali, tá? Vem vindo a descendência, mas Terá ele se perde, ele começa ali, por ele estar ali naquela cidade de Ur dos Caldeus, ele se deixa levar pelos ídolos e ele se perde e começa a trabalhar com outros deuses, aceitar outros deuses, mas Abraão não aceitava adoração a outros deuses, porque eles eram monoteístas, os hebreus eles eram monoteístas. Os hebreus também eles acreditavam em vida após a morte, ó. Vida pós-morte, né? Então eles acreditavam que havia vida pós-morte, que morreu, acabou? Não, que tinha outros acontecimentos aí depois. Qual eram os livros religiosos dos hebreus? É lógico que aqui ainda só tinha a lei oral, tá? Não existia ainda o livro de Bereshit, Shemot, não tinha Tanakh ainda, não tinha. Então, a lei passou a ser escrita após Moisés, tá? Então, quando eu falo que os hebreus, eles têm a Tanakh como Bíblia, não é nessa época de Abrão. Eu estou citando os hebreus e os judeus, né? Mais precisamente os judeus que guardaram aí a Tanakh. Então, eu estou falando da crença deles. Então, eles são monoteístas, eles creem na vida pós-morte e os livros deles é a Tanakh, ó. É a Tanakh. Tanakh. Você já sabe o que é a Tanakh. Tá vendo como é que é bom passar por outras aulas? Eu não preciso agora perder tempo de explicar isso aqui para você. Você já sabe que é a Tanakh, que é a lei deles, né? Aonde está a Torá, aonde está o Nevi'im e aonde está o Ketuvim, ou seja, onde está a Torá, que é a lei, Nevi'im, onde está o Nevi'im, que são
os profetas e aonde está o Ketuvim, que são os escritos, né? Os escritos, aonde engloba os livros históricos. Então, eles têm a Tanakh, a lei deles. Agora, muitos dizem que a lei, ela começou com Moisés, certo? Vamos pôr aqui, ó, Moisés. A lei começou com Moisés. Moisés está alguns anos à frente de Abrão, lógico, bem à frente, né? Porque só no Egito eles ficaram escravos por 400 anos. Então, de Abrão até Israel entrar no Egito, tem aí um período histórico um pouco extensivo. Então, Moisés está bem à frente. Mas a lei não existia. No período de Abrão não existia lei. Será que não existia lei? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 26, o versículo 5. Ó, Gênesis 26, versículo 5. Eu vou abrir aqui. Eu peço para você abrir, eu vou abrir aqui para nós ler. Olha, 26 e o versículo 5. Olha o que diz o texto da palavra de Deus aí. Olha o que diz o texto. Aqui nós estamos falando no período, nos tempos de Isaac. Tá? Isaac é filho de Abrão, né? Filho de Abrão. Por enquanto é Abrão, depois é Abraão. Mas é filho de Abrão. Então, olha o que diz aqui no capítulo 26, versículo 5. Eu vou ler o versículo 2 a seguir, para ficar melhor. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, que confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que Deus está dizendo para Isaac. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Olha o que Deus está dizendo para Isaac. Ó. Então, nós temos aqui Abraão. Aí, Abraão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Abraão, ó. Teve Isaac. Isaac. Ou é que, ou é que eu. Eu vou pôr que é mais fácil. Então, Deus está falando para Isaac que Abraão, o pai dele, olha o que diz no versículo 5, obedeceu a minha voz, ó, vou marcar aqui, Abraão obedeceu, ó, a minha voz, obedeceu a minha voz, o meu mandamento, olha, meu mandamento, o meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Meus estatutos e as minhas leis. Agora a pergunta é: se a lei, o mandamento, veio por Moisés, que está anos à frente, quando que Deus deu para Abraão mandamento, preceitos, estatutos e leis? Quando que Deus faz isso para Abraão? Não, a lei foi dada por Moisés a seu povo.
Só que nós lemos em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 5, deixa eu colocar aqui, ó, Gênesis 26, 5, que o próprio Deus está dizendo para Isaac, seu pai, Abraão, obedeceu a minha voz, né? A voz ali é com Z, né? Deixa eu apagar aqui. Ó. Obedeceu a minha voz, meu mandamento, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Para Abraão obedecer a voz de Deus é fácil de entender. Quando Deus chama ele, ele obedece. Mandamento, mas quando Deus deu mandamento para Abraão? Preceitos, também é fácil de entender os preceitos. Meus estatutos, então tinha um estatuto que Deus entregou para Abraão. Deus entregou um estatuto para ele. Minhas leis, então Deus deu leis a Abraão. Então em Moisés, Deus deu a lei para o povo. Mas para Abraão, então Deus deu uma lei para Abraão seguir. Porque Deus está dizendo para Isaac, em Gênesis 26, que Abraão obedeceu. Se Abraão obedeceu é porque Deus entregou para ele isso. Interessante, né? Nós vamos falar disso, tá? Mais na frente, nós vamos falar disso aqui, é coisa linda. É coisa linda. E aí você vai desmontar aquela história que ele diz, o homem não tem que obedecer, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, não tem lei para obedecer? Então na graça não tem lei. Eu tive um professor que ele dizia o seguinte, que tudo está interligado. Quando o diabo consegue implantar na mente de alguém que algo não é mais necessário, então se desmonta toda a estrutura que Deus criou para a salvação. Então tem que se tomar muito cuidado quando nós dissemos assim, não estamos mais debaixo da lei. Mas você tem que saber qual é a lei que nós não estamos mais debaixo. Porque quando você fala lei, dá aquela ideia que você englobou tudo. Você já colocou tudo debaixo daquilo. Então, quando se fala lei, não é toda a lei. E aí nós vamos aprender sobre lei transitória, lei eterna, aquilo que Deus realmente... Ele é criterioso, que ele não muda, que aquilo vai permanecer eternamente, e algumas leis que serão mudadas no passar das dispensações, das épocas. Então nós vamos aprender sobre isso, tá bom? Então isso aqui é só para deixar para você aí esse entendimento. Então deixa eu apagar aqui. Mas vamos voltar nisso aqui, nós temos bastante coisa para ver nessa história do povo hebreu aí. Então até aí tudo bem? Você está conseguindo acompanhar? Tá, temos aqui, ó, Noé, Sem, Éber, Terá, Abraão, Naor e Harã, tá? Então nós vamos acompanhando devagarinho aí, que nós temos muita coisa para ver aqui. Bom, então nós temos a era, para nós entendermos a história dos hebreus, então nós vamos entender que existe primeiro, ó, a era dos patriarcas. Ó, patriarcas. Primeira história dos hebreus, ela vai começar com a era dos patriarcas, né? E aqui dentro da era dos patriarcas, aí vai vir Abraão, Isaac, Jacó, né? Que são os patriarcas. Éber, Terá, Sem, também fazem parte dos patriarcas, que são os patriarcas da família, da genealogia, né? Nós guardamos mais assim, Abraão, Isaac e Jacó. Só que a história dos hebreus não começa só em Abraão, porque Abraão não foi o primeiro hebreu, tá bom? A história dos hebreus, na realidade, começa a partir de Éber. Por quê? Porque antes de Éber, eles eram conhecidos como semitas. Eram semitas. Então a história dos hebreus vai começar a desenrolar a partir de Éber, que por causa do nome Éber eles são chamados de hebreus. Então a partir de Éber começa a se desenrolar a história dos hebreus. E aí Éber vem algumas gerações e vem Terá. Aí de Terá vem Abraão, Naor e Harã. E aí vai se seguindo sempre a primogenitura. Sempre a primogenitura. Até aí tudo bem?
Então nós temos Abraão, depois de Abraão vem Isaac, né? Depois de Isaac nós temos Jacó. Então, ó, Abraão vem Isaac, ó, Jacó, e tem aqui Esaú, porque eles são gêmeos. Gêmeos. Vamos pôr aqui um. Gêmeos. Então nós vamos falar sobre a história dos patriarcas, a era patriarcal, tá? Depois nós vamos falar sobre a era dos reis. Isso aqui nós vamos falar, ó. A era dos reis, né? A era dos reis, mas antes dos reis, deixa eu colocar aqui, senão vai virar bagunça. Antes dos reis aqui é o dos juízes, né? Nós temos a era dos juízes. Ó, a era juízes. Aí sim vem aqui a era dos reis. Aí, dos reis, que tem que seguir a ordem. Então, vamos falar dos patriarcas, a era dos juízes, a era dos reis. Aí depois da era dos reis, nós vamos ter aí o cisma hebraico. Vamos falar do cisma hebraico. Tá? Aí aqui vai entrar a divisão do reino. Cisma hebraico, a divisão do reino. Aí depois nós vamos falar, depois do cisma hebraico, a divisão do reino, aí vai entrar a diáspora, tá? Então vai anotando aí, diáspora. A diáspora. Aqui nós vamos falar de duas. Vamos falar de diáspora no período babilônico. E a diáspora no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Então esse vai ser o nosso cronograma que nós vamos utilizar, tá? Vamos falar da era dos patriarcas. Aí nos patriarcas vamos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó nas próximas aulas. Depois vamos entrar na era dos juízes, onde vamos falar de alguns libertadores, como Gideão, Sansão e alguns outros. Depois vamos entrar na era dos reis, vamos voltar novamente a falar sobre Saul, Davi e Salomão. E depois vamos entrar na cisma hebraica, né? Na cisma hebraica, ou seja, na divisão do reino, quando há um racha no Reino Unido, tá bom? Então nós vamos falar aqui de alguns reis também, aí nós iremos esmiuçar alguns reis que nós não falamos nas aulas anteriores, agora nós iremos falar, e também vamos falar sobre a diáspora babilônica e a diáspora romana. Então vamos falar da diáspora babilônica e vamos falar no ano 70 depois de Cristo da diáspora romana, aonde acontece aí novamente essa dispersão aí do povo judeu, tá bom? Então, é desse cronograma que nós iremos falar aí da história do povo hebreu, tá? Então, acompanhe as aulas, não perca, que nós vamos falar disso aqui. Então, nós estamos aqui, tá? Já anotou aí, fez sua anotação, tá? Então, nós vamos continuar aqui, ó. Terá vem Abraão, Abraão tem Isaac, depois vem Jacó e Esaú. Só que nós não podemos esquecer que Abraão, ele teve Isaac, e eu vou colocar aqui assim, ó. Deixa eu colocar de azul, que vai ficar melhor. Então deixa eu apagar aqui, que a lousa é pequena, eu tenho que utilizar. Aí não tem jeito, né? Abraão, ele teve 3 mulheres, né? Ele teve filho com 3 mulheres, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Abraão, vamos colocar aqui com aqui, Sara. Então, Abraão com Sara teve Isaac. Mas aí ele teve também aqui Agar
e teve aqui a Quetura. Então aqui ele teve, com Sara ele teve Isaac, né? Com Agar aqui, nasceu Ismael. Ó, nasceu aqui Ismael. Com Quetura, ele teve 6 filhos, mas nós vamos falar de um, que é o mais falado na Bíblia, que é o Midian. Tá? Vamos falar aqui de Midian. Por que Midian, pastor? Por que eu estou marcando esses mais precursores, os mais principais? Para você entender algumas das nações que tinham na época. Então vamos lá. Aqui Cã, ó, Noé teve Sem, Cã e Jafé. Cã aqui é onde veio os cananeus, ó. Cananeus. Então os cananeus são descendentes de Cã, tem os cananeus. Aí nós temos aqui o Éber, que é os hebreus. Aí temos aqui Abraão, que ainda era hebreu. Gênesis 14, 13 diz que ele é hebreu. Aí ele tem o primeiro filho que ele tem com a egípcia. Agar, ela é uma egípcia. E ele tem um filho chamado Ismael, que não era o filho da promessa. Tá bom? Não era o filho da promessa. De Ismael veio os ismaelitas. Ismaelitas, eu vou rodear assim para você saber. Pronto. Os ismaelitas. Então, os ismaelitas eram os descendentes de Ismael. Ismael também teve 12 filhos, viu? Não foi só Jacó, não. Jacó teve 12 filhos e Ismael também teve 12 filhos. Deus fez uma nação de Ismael. Os ismaelitas eram bem grandes. E aí temos aqui Midian, que surgiu os midianitas. Ó, os midianitas. É importante você saber, lembra lá de Gideão, os midianitas, batalhou contra os midianitas, então eram tudo aqui, ó, tudo descendente de Abraão. Porque os midianitas eram filhos de Quetura com Abraão. Os ismaelitas eram descendentes de Agar com Abraão, então eram descendentes de Abraão também. Olha aí. Esaú, o nome dele, depois que ele vendeu o direito à primogenitura para Jacó, que ele era o primogênito, mas quando ele vendeu o direito da primogenitura, Jacó ficou com o direito da primogenitura e Esaú foi mudado o nome dele, ele passou a se chamar Edom. Ó. Edom, da onde veio os edomitas. Ó. Então os edomitas vieram de Esaú. Jacó também mudou, Deus mudou o nome de Jacó. Jacó passou a se chamar o quê? Israel. Da onde veio os israelitas. Tá dando para entender aí? Ó, os edomitas, os israelitas. Por que israelita? Porque eram descendentes de Jacó, descendentes de Israel. Israel era o nome de Jacó. Isso aqui é muito importante você saber, porque você vai ler lá em Isaías, quando Isaías profetiza assim, não fui eu que te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Isso aqui é muito importante, é muito bom esse estudo e traz uma riqueza de interpretação. Então é bom você ter isso em mente também, tá? Temos aqui então Jacó, que passa a se chamar Israel, e daí descendem os israelitas. Esaú passa a se chamar Edom, que daí descende os edomitas. E aí nós temos aqui os ismaelitas, que é de Ismael, né? É descendente de Abraão, mas de Agar. Aí temos os midianitas, que também eram descendentes de Abraão, mas de Quetura. Então nós temos 3 descendentes de Abraão, ó, 4 descendentes de Abraão. Olha aí, midianitas, israelitas,
midianitas, ismaelitas, israelitas e os edomitas. Essas três aqui, ó, eram descendentes de Abraão. Só que a descendência que tinha o direito da bênção da primogenitura era Israel, a menina dos olhos de Deus. Então eles tinham direito às bênçãos de Deus, tá? Mas não que Deus não abençoasse os demais, porque Deus abençoou também Ismael aqui, ó. Deus abençoou, nós vamos falar disso mais na frente. Deus abençoou Ismael. Aí nós temos aqui Naor, ó. Naor, o filho de Terá, ele teve Betuel, ó, vou pôr aqui, ó. Betuel. E Betuel teve uma filha por nome Rebeca. Ó, é assim, ó. Teve uma filha por nome Rebeca, essa Rebeca que se tornou esposa de Isaac. Ó. Se tornou esposa de Isaac. Então, Isaac com Rebeca deram à luz a esses dois gêmeos, Jacó e Esaú. Tá? Então, Rebeca, ela vem de Naor. Então, Rebeca, ela era neta de Naor. Neta de Naor. Então ela era sobrinha neta de Abrão. Né? Sobrinha neta de Abrão. Sobrinha de Isaac. Isaac casou com a sobrinha dele. Tá vendo? Porque Naor era tio de Isaac e Betuel era primo. Era primo. Então ela era filha do primo de Isaac. Tá? Então temos aí, e temos aqui Arã. Eu só falei aqui para você saber que Isaac, Abraão mandou buscar a mulher da família para casar com Isaac. Então Arã, temos aqui Arã. Arã é da onde veio Ló. Então Ló, ó, Ló era filho de Arã. Tá lembrado de Ló? Ló era filho de Arã. Então Ló era sobrinho de Abraão, que foi a pergunta que o nosso irmão Ademir fez, tá? Então Ló era sobrinho, porque Arã era irmão de Abraão. Então Ló era sobrinho de Abraão, tá? Só que Ló, a história de Ló vai parar lá em Sodoma e Gomorra, né? Ele se separa de Abraão, vai parar em Sodoma e Gomorra. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ló está lá. E aí o anjo do Senhor vai lá, livra Ló. Tem a passagem, nós vamos chegar lá na história, só estou dando uma síntese aqui na introdução. E aí a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, segundo a Bíblia. Ela olha para trás e ao ela olhar para trás e ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ela se transforma numa estátua de sal, que até hoje está lá essa estátua lá. Se você for para Israel, para aquela região, está lá o formato da estátua dela, está lá até hoje. Então ela virou uma estátua de sal. E aí Ló ficou sozinho com as duas filhas. Ele tinha duas filhas, a mais nova e a mais velha. Ó, então aqui ele tinha duas filhas. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, a mais nova e a mais velha. A mais nova e a mais velha. E eles estão sozinhos numa caverna, e aí a mais velha fala para a mais nova para se deitarem com o seu pai, para elas terem filhos, para dar sequência à descendência de Ló, porque a mãe morreu, elas não tinham homens ali para casar, então elas queriam dar sequência e embriagaram Ló e se deitaram com Ló. Essa ideia delas de se deitarem, terem filho com o pai, já vinha de Sodoma e Gomorra, né? Tudo que acontecia lá, acabou que elas já pegaram esse conceito e para elas seria normal se deitar com o pai. Então, aí a mais velha se deita com Ló e ela tem um filho. E o filho da mais velha se chama, ó,
Moabe, que deu então origem aí aos moabitas. E a filha mais nova também deitou com Ló e teve um filho que se chamou Ben-Ami. Ó, deixa eu pôr aqui. Ben-Ami. Ben-Ami deu origem aos amonitas. Ó. Aos amonitas. Então, os moabitas e os amonitas eram filhos, uma descendência de um incesto com Ló e as suas duas filhas. E os moabitas com os amonitas não podiam entrar no templo de Deus, na consagração a Deus, tá bom? Então eles não poderiam entrar na presença de Deus. Nós vamos ver isso mais para frente. Nessas aulas aí, nós vamos falar de tudo isso aqui. Então eu só estou dando aqui uma introdução, que eu não vou mais fazer isso aqui. Então é para você captar, faça suas anotações, dê uma estudada, tá? Procura aí os versículos que você vai ver tudo isso aqui. Então nós temos aqui a origem de algumas nações, que já fica um pouco fácil para você. Temos aqui então a história dos semitas. Quando você olhar a genealogia, você tirando aí os descendentes dos primogênitos, eram todos semitas. Quando você chegar em Éber, continua semitas, mas a descendência de Éber continua agora como hebreus, que é os descendentes de Éber. E aí vai os descendentes de Éber, vai até Abraão, vai até Isaac e vai até Jacó. Então, quando chega em Isaac, os hebreus, eles se dividem, né? Quando chega aqui, para de se chamar hebreus e por causa de Jacó, então passa a se chamar israelitas. Por que israelitas? São os descendentes de Israel, filhos de Jacó. E depois aqui os edomitas, que são os descendentes de Esaú, filhos de Isaac, né? De Esaú, filho de Isaac. Então são filhos de Esaú. Aqui os israelitas, filhos de Jacó. Mas Isaac teve mais filhos? A Bíblia não nos mostra que Isaac teve mais filhos. Só fala desses dois filhos aqui, tá? Jacó e Esaú. Agora, Abraão, ele teve mais filhos. Então, Abraão, sim. Abraão teve aqui a descendência dos ismaelitas e a descendência dos midianitas. Então, quando o povo de Deus vai lutar contra os midianitas, na realidade eles estão lutando contra a descendência do próprio pai deles, do próprio patriarca Abraão, porque os midianitas eram filhos de Quetura com Abraão. Olha que coisa impressionante, tá? Marca isso aí, porque isso aqui você vai ver muito na Bíblia. Os cananeus que habitavam ali a terra de Canaã, né? Os cananeus, eles habitavam toda Canaã. Então Deus ia tirar a terra dos cananeus, dos descendentes de Cã, para entregar para os descendentes de Jacó, que eles foram lá e conquistaram a terra. Deus deu a terra. Deus fez a promessa a Abraão de dar a terra dos cananeus para ele. Então nós vamos ver aí. Depois nós vamos falar dos árabes também, da descendência árabe. Nós vamos muito longe, muita coisa. Então tem muita coisa para nós falar. Então vai anotando aí. Tudo bem até aí? Então, deixa eu falar um pouquinho agora de Jacó. Deixa eu apagar aqui. Você já marcou, já anotou. Isso aí tudo que nós vamos falar. Está sendo fácil, né? É bom que agora você vai estar aprendendo e você vai poder entender melhor a palavra de Deus. Quando você ouver falar de um desses povos, você já vai ter ideia mais ou menos do que está acontecendo com esses povos, quando você ouvir falar acerca disso. Tá bom? Eu não falei dos amalequitas, mas os amalequitas, eles também eram descendentes de Edom, tá? Eles vieram de Edom. Esaú, que era Edom, ele teve os edomitas, descendentes de Edom, mas ele também teve outro filho,
que descende os amalequitas, e são descendentes de Edom também, tá? Filhos de Esaú. Mas vamos aqui, na nossa apostila, vamos dar uma lida aqui, tá? Então você que tem o nosso material, na página 3, olha aí. Deus encontrou em Abraão um coração fiel e o chamou para começar a história do seu povo, através do qual fez conhecer como o único Deus criador de todas as coisas. A história de Abraão começa com seu pai Terá, quando ele sai de Ur dos Caldeus, com seus filhos e noras e seu neto Ló, filho de Harã, que havia morrido. O destino desta família era Canaã, porém resolveram ficar no meio do caminho, na cidade de Harã. Anos depois, Terá morreu. Deus chamou Abraão, que ainda se chamava Abrão, e lhe disse para sair de lá e ir para a terra de Canaã, prometendo abençoá-lo e lhe dar a numerosa descendência. Então saíram em peregrinação até chegarem ao território de Canaã, mas não se estabeleceram em nenhum lugar. Por causa da fome, peregrinaram por outros territórios, inclusive indo para o Egito. Abraão percorreu a terra de Canaã seguindo a instrução de Deus. Gênesis 13:17. Durante esse tempo passou algumas provas de fé, pois ele continuava esperando o cumprimento da promessa. Como Abraão e Sara não tinham filhos, pode ter pensado que a promessa poderia se referir a Ló, seu sobrinho, mas Deus o separou, chegando a pensar que não poderia se tratar de Eliezer, único herdeiro da sua casa. Gênesis 15, 2, 3. Bom, Abraão, ele é obediente a Deus, ele recebe a lei de Deus, é obediente a Deus. E ele então começa aí a seguir a lei de Deus, a obedecer a Deus, ele faz sacrifícios, né? Sacrifica a Deus, e ele é obediente a Deus em toda a caminhada. Só que Abraão demorava para ter filhos, né? A palavra de Deus diz que quando Isaac nasce, Abraão já está com 100 anos de idade. Olha para você ver, ele sai de Harã com 75 anos, tá? Quando Abraão recebe a chamada de Deus para sair de Harã, porque Abraão sai de Ur dos Caldeus acompanhando o seu pai Terá. Os dois vão, o sentido é chegar em Canaã, porém, no meio do caminho, em Harã, eles param e ali eles começam a ficar por ali. E ali em Harã, Deus fala para Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai então para onde eu tenho que te enviar. Aí você vai encontrar isso aí em Gênesis, Gênesis capítulo 12. Olha o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então nós temos aqui Abraão, temos aqui Harã, e Harã sai, Abrão sai de Harã com 75 anos, né? Com 75 anos de idade, ele sai de Harã, obedecendo a voz de Deus. Deus falou para ele sair, então ele sai de Harã com 75 anos. Então ele tinha 75 anos quando ele sai de Harã. E ele sai de Harã e Deus não lhe dá filhos, eles vão parar lá no Egito. Aí acontece lá que o faraó quer se casar com a mulher de Abrão, né, com Sarai, e ele quer casar com Sarai. E aí Deus envia uma chaga sobre Faraó, uma enfermidade, aí Faraó descobre que ela é mulher de Abrão, enfim, Abraão vai embora. Quando Deus vai cumprir a promessa, eles se apavoram, né? Porque o filho não vem.
Então Sarai faz o quê? Sarai pede para que Abraão se deite com Agar. E Abraão vai se deitar com Agar. Olha, você vai encontrar aqui no capítulo 15. No capítulo 15. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança. Nessa aliança, ele faz um pacto com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão. E aí no capítulo 15 ele vai dizer lá: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Capítulo 15, versículo 1. O teu galardão será muito grande. Versículo 2. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me dará se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ele tinha lá o Eliezer, que era servo dele, então ele achava que Deus ia cumprir usando o servo dele para dar seguimento à descendência de Abraão. Mas Deus disse que não. No versículo 4, ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Deus fala para ele: não, Abraão, a promessa que eu tenho, eu não vou usar ninguém. O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. Só que quando Deus diz para ele das suas entranhas, ele fica com isso na cabeça. Sairá das tuas entranhas sairá o teu herdeiro. Versículo 5. Então levou para fora e disse: olha para o céu, quantas estrelas. Assim será a tua descendência. Versículo 6. Capítulo 15 de Gênesis. Estamos no capítulo 15 de Gênesis. Versículo 6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e um passarinho e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, partiu-os no meio, pôs em parte, e aí aqui é feito um pacto com Deus. Então Deus já falou para Abraão que o filho ia sair das entranhas dele. Só que no capítulo 16, no capítulo 16, versículo 1, olha o que acontece. Deus faz o pacto, Deus mostra para Abraão, acontece ali uma aliança, uma coisa muito séria. Mas aí no capítulo 16, o que acontece? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Ela não dava filho, mas ela tinha Agar, que era sua serva. Disse, pois, Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, tua serva, e deu por mulher a Abraão. Deus falou que ia tirar das entranhas dele. Olha, presta atenção. Quando a Sarai fala para ele deitar com Agar, talvez ele pensou, é eu que estou falando, não está ali no texto. No texto não diz, só diz que ele ouviu a mulher e deitou. Ele ouviu Sarai e deitou, é o que está no texto. Vou ler de novo o texto para você. Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão. No versículo 2, toma minha serva, que eu tenha filho por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então ele ouviu, falou, tudo bem, então. Não diz o texto que ele disse que não diz o texto que ele protelou. Aqui ele não protelou mais. Antigamente ele dizia, não, eu não vou ter filho com outra mulher, não, é só com você. Mas aqui não, aqui ele aceita. Por quê? Porque quando Deus fala com ele,
Como nós não conseguimos discernir o plano de Deus na nossa vida, e às vezes nós queremos discernir ou querer ajudar a Deus, nós acabamos errando, às vezes, nas nossas interpretações. Pode ser que Abraão pensou, bom, Deus disse que das minhas entranhas, mas não falou com quem, né? Então, se é das minhas entranhas, Deus está confirmando que vai sair de mim, então eu vou colocar a semente. Então, a Sarai quer que eu me deite com a serva, com a Agar, eu vou me deitar com a Agar, então, que eu acho que é isso que Deus vai fazer. E aí ele se deita com a Agar. O texto aqui ele é raso, ele não fala mais, tá? Então, aí ele se deita com a Agar. Desse relacionamento com Agar, nasce um filho por nome Ismael. Então, ó, com 75 anos ele sai de Harã. Abraão, vamos colocar aqui, ó, Abraão, com 86 anos. Com 86 anos, ele se deita com Agar, a egípcia, e com 86 anos, ele tem um filho, que é Ismael. Com 86 anos de idade, ele tem o filho Ismael. 86 anos de idade. Então, de 75 para 86, se passaram aqui 11 anos. Ó, 11 anos. Vamos marcar aí. Marca aí, ó. Se passaram aqui 11 anos. Então, meus irmãos, perceba que ele ficou, depois que ele saiu de Harã, ele ficou 11 anos esperando a promessa. E aí Deus fala com ele e faz um pacto com ele no capítulo 15, mais ou menos nesse período aí. Fala com ele. Então já tinha se passado alguns anos e Deus renova a aliança, renova o pacto. Não é de você, das tuas entranhas. Você não vai fazer uma geração do seu servo, não. É de você que eu vou fazer. A minha promessa é com você, não é com seu servo. Mas aí, ele com 86 anos de idade, já estava com 86 anos, aqui, Sarai, ó, vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui para você. Se Abraão tinha 86 anos, Sarai tinha aqui 76 anos. Sarai era 10 anos mais nova que Abraão, tá? Sarai era 10 anos mais nova que Abraão. Então, se Abraão tinha 86 anos, Sarai estava com 76 anos de idade. Então, Sarai com 76 anos de idade, ela falou o quê? Deita com Agar. Deita com Agar, que a Agar está nova. Ela vai dar o filho e tal. E aí nasce Ismael. É bom você ter essa ideia de anos, porque quando você for estudar, nós vamos falar da história de Isaac e Ismael, então você vai saber mais ou menos a idade deles. Ó, Agar, tá? Abraão tinha 86 anos. Só que aí nasce esse menino aqui, ó, Ismael, e aí começa a trazer problema para Sarai. Porque Agar começa a humilhar Sarai. Ela começa a ser humilhada. Tá? Você vai ver aqui, ó, no versículo de número 16, no capítulo 16, nós estamos no capítulo 16, não é isso? É isso mesmo. Capítulo 16, no versículo 16 nós lemos, tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Tá. Aí, quando Abraão tinha 99 anos, ó, versículo 17, do versículo 16, do capítulo 16 para o capítulo 17, já se passaram alguns anos. Você tem que se atentar para isso, ó. Aqui, isso aqui, ó, aconteceu, ó, em Gênesis. Gênesis, no capítulo 16 e o versículo 16. Quando chega aqui, ó, Abraão, aqui é Gênesis.
capítulo 17, versículo 1. O versículo 16 é o último versículo do capítulo 16. Aí pula para o capítulo 17, versículo 1. Quando você vai ler versículo 1, vai dizer o quê? Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. Ó, aqui, Abraão estava com quanto? Ó, com 99 anos de idade, ó. 99 anos. 99 anos. Sarai aqui, ó. Vamos pôr Sarai. 99. Então Sarai estava com 89. Deu para entender? Ó. 86 anos. Para 99 é quanto? São 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Então se passaram 13 anos, ó. Se passaram 13 anos. Depois de 13 anos que Ismael nasceu. Olha só. 13 anos que Ismael nasceu. Ó. Capítulo 17 de Gênesis. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. Versículo 5. Não se chamará mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Quando Abraão completa 99 anos, Deus muda o nome dele. Agora que Deus muda o nome dele. Não é mais Abraão, agora é Abraão. Então vamos colocar aqui, ó. Abraão. Deus muda o nome para Abraão, pai de uma nação, com 99 anos. Que doideira, né? Quase 100 anos de idade. Aí Deus faz um sinal, eles fazem aí, ele estabelece uma aliança, né? No capítulo 17. E aí no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai. Olha aí. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais chamarás Sarai, mas Sara será o teu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Olha aí. E Sarai aqui já estava avançada em idade. Olha o versículo 18. Olha o versículo 18. Versículo 17. Olha o versículo 17. Então prostrou-se Abraão com o seu rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Ó, por que eu falei que Sara era 10 anos mais nova que Abraão? Por causa desse versículo aqui, ó, 16. Um homem de 100 anos, né? Olha o que diz aqui. Versículo 17. A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Mas com 100 anos eu já tenho Ismael. Com 100 anos vai nascer um filho. E a mulher, Sara, com a idade de 90 anos, vai dar à luz. Então aqui diz que ele fala assim, ó, Abrão, com 100 anos, e Sara, com 90 anos. Tá? Olha o que vai falar aí. Gênesis 17. Deixa eu pôr aqui, ó. Gênesis 17. Vai vendo aí. Aí você vai ver que aparece 3 anjos, né? Aí no capítulo 21, aí que é o nascimento de Isaac. Gênesis capítulo 21 e o versículo 5. Vamos por aí.
Gênesis 21, versículo 5. Olha aí. Gênesis 21, versículo 5. Era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho. Ó. Então aqui, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. Ó. Quando nasce Isaque. Deu para entender? Então, quando Isaque nasce, Abraão está com 100 anos. Se Abraão tem 100 anos, quanto que tinha a Sara? 90 anos. Se Abraão tem 100 anos, olha, Abraão tem 100 anos. Quando que ele teve Ismael? Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos. 86 para 100, quantos anos dá? 86 para 100? 14 anos. Então, quando nasce Isaque, ó, Isaque nasce. Eu vou colocar aqui um ano. Ó. Vou colocar aqui um ano. Quando Isaque tinha um ano, Ismael tinha quantos? 15 anos. Então, quando Isaque nasce, quando Isaque faz o seu primeiro ano de vida, Ismael tinha 15 anos. A diferença de Ismael para Isaque são de 14 anos de idade. Pastor, mas por que eu tenho que saber isso? Você tem que saber porque quando Ismael é posto para fora da casa dele, porque começa a ter problema os dois. Mas a diferença de idade é muito grande. Ismael já sabia o que era certo e o que era errado? Já. Ismael já sabia. Ismael já tinha 15 anos. Opa, pera aí, meu irmão. Ismael já tinha consciência. Tá? Aí você vai ver aqui na palavra de Deus, olha. Ó. Olha aqui. Ó. Capítulo 21. Era Abraão na idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Capítulo 21, versículo 6. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir rirá comigo. Porque nasceu Isaque, foi só alegria. Disse mais: quem diria Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Sara, porém, versículo 9. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Ó, veja bem, no versículo 8 diz que o menino cresceu o menino e foi desmamado, né? Uma criança desmama aí, vamos pôr aí, desmama com 6 meses, já está mudando um pouco a alimentação da criança. Mas vamos pôr o prazo, que é um prazo aí que sempre dá, de 2 anos de idade. Ó, vamos pôr aqui 2 anos. Então, com 2 anos, a criança é desmamada. Se aqui é 2 anos, então aqui Ismael tinha 16 anos. Ó. 16 anos. Então, nós temos aí um menino de 16 anos de idade que está zombando de uma criança de 2 anos. Olha a diferença. Então você tem um Ismael de 16 anos zombando de uma criança de 2 anos. E Saraí, quando viu isso, ela ficou revoltada. Não, tem que mandar embora. Abraão, manda embora, porque esse menino já tem idade para saber as coisas. E ele está zombando de Isaque. E ele não vai herdar com o meu filho Isaque. Porque Isaque é o filho da promessa. E aí Deus manda embora. Aliás, Abraão manda embora. Olha aí. Versículo 11. Gênesis, capítulo 21. Nós estamos no capítulo 21, versículo 11. Olha aqui. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Abraão ficou com dó de mandar esse menino embora. Poxa, 16 anos, né?
Poxa, 16 anos, olha lá, mandar embora, né? O menino já está grande, para que isso, Sarai? Mas olha o que acontece no versículo 12. Versículo 12. Deus, Yahvé, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Pode ouvir a sua mulher, porque a tua descendência vai ser de Isaque. Versículo 13. Também o filho desta serva, porém, farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Ou seja, Deus falou, pode mandar embora que eu não vou desamparar ele, porque ele também faz parte da tua descendência e eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar de Ismael. Então, não tem problema. Pode cuidar dele. Olha aí. E aí, versículo 14, levantou Abraão de madrugada, tomou pão, odre de água, deu a Agar, pondo sobre o ombro e foi embora. Partiu, foi andando errante pelo deserto de Berseba. Aí Agar saiu, foi embora com Ismael, foram para o deserto de Berseba. E foram embora. Versículo 15, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uns arbustos, e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E sentada à frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17. Agora aqui é um mistério, hein? Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, dizendo-lhe, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um moço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitando no deserto. Foi flecheiro, ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe uma mulher, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha aí. Então, agora vamos ver o texto. Você já deve ter visto muito pregador pregar essa passagem. Que ela pegou o neném, colocou lá o neném, saiu para não ver a criança morrer de fome, e o anjo e tal, porque a criança olhou, Deus viu o choro do menino. Você já deve ter ouvido essa mensagem. Está errado. Não é o choro do menino, não. Porque ele não era uma criança, ele tinha 16 a 17 anos de idade, mais ou menos. Já era um rapaz. Ele já sabia até orar. Ô irmão, ele foi criado na casa de Abraão. Ele foi criado na casa de Abraão, 16 anos, aprendendo com Abraão. Abraão falando de Deus para esse menino conhecia o Deus de Abraão? Ele conhecia? Olha o que diz o texto aqui. Agora eu vou ler devagarinho para você entender. Olha aí. Versículo 17. Ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz do menino. E bradou um anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz. Entre outras palavras, Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração do rapaz. Ele estava orando a Deus para que o ajudasse. E Deus ouviu por causa da descendência de Abraão. Deus ouviu e falou para ela, eu vou ajudar. Então não era uma criancinha de colo, não. Muitos pregadores pregam esse texto errado. Se você olhar os versículos, você vai entender o porquê que ele tinha 16, 17 anos. Tá bom? Então aí, 16 a 17 anos de idade. Olha aí. Tá? Deus ouviu ele. Deu para entender aí? Tá? Nós vamos falar mais disso aí. Nós vamos falar muito mais disso aí. Nós vamos adiantar. Deixa eu ver aqui. 9 e 18. Tá bom. Nós vamos falar mais disso aqui. Então aí nasceu Isaque.
tá? Essa história de Abraão com Agar, você agora já sabe que ele tinha 16 anos quando ele foi mandado embora, né? Com 16 anos de idade, ele foi mandado embora. Isaac tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. E aí aconteceu isso aqui. Abra aí a palavra de Deus. Gálatas 4, 21 a seguir. Bom, abre aí. Gálatas 21 a seguir. Deixa eu dar uma limpada aqui. Mas fazer aqui. Gálatas, capítulo 4, 21 a seguir. Olha o que diz o texto. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? 22. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Comecei a ler o 21, agora o 22. Olha aí. Segue aí, meu irmão. Oica, vamos lá. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha aí. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 22. Pois está escrito aonde? Lá em Gênesis. Que nós acabamos de ver. Lá em Gênesis, capítulo 17, 18, capítulo 21, está escrito. Lá em Gênesis, capítulo 21, está escrito. Olha lá. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, a que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que deve ser entendido como ilustração. O que deve ser entendido como uma parábola, como uma ilustração. Olha o que está dizendo Paulo aqui. Como uma ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, que é a lei, que eles receberam a lei no Monte Sinai. Uma é do Monte Sinai. Olha aí. Gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual. A Jerusalém atual. Olha que coisa linda, irmão. Porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém, que é de cima, porém, é livre, a qual é a mãe de todos nós. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que as de que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Assim como a que nasceu, olha só o que diz aqui, assim como a que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, está falando de Ismael, que perseguia a Isaque. É por isso que Sara manda embora, porque está perseguindo, está tendo uma perseguição aqui dentro de casa, uma luta. Olha aí, não vai dar certo. Assim é também agora, versículo 30. Que diz a Escritura? O que diz a Escritura? O que diz lá a história? Olha o que diz a Escritura. Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Meu Deus, irmão. Paulo está usando como alegoria. Como alegoria. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Agar e Sara. Agar e Sara. E aqui, Abraão.
Está dizendo que o filho de Agar não é o filho da promessa. Que Agar representa o Sinai, a lei. E pela lei não receberá as bênçãos, porque pela lei, ninguém terá a salvação. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Não tem jeito. Ninguém vai conseguir salvação pela lei, meu irmão. Ninguém consegue. Então ele está dizendo assim, ó, não adianta, porque a lei acusa o seu pecado. A lei mostra o seu erro. A lei te condena à perdição. A lei te condena. Mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, ela é um dom gratuito de Deus. A graça é um favor imerecido. E ele está falando sobre isso aqui. De modo nenhum o filho da livre vai herdar com o filho da escrava. Aqui é escravidão. Aqui é a promessa. É isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa linda. Olha o texto, irmão. Olha o texto. Ó. Agar é o Sinai, Monte da Arábia. Olha aqui. O versículo 28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então nós somos filhos da promessa como Isaque. Ó. Isaque. Ó. Ismael. Aqui promessa. Aqui carne. Que espírito. Promessa. Espírito. Paulo está dizendo que isso aqui serve como uma ilustração, uma alegoria, uma figura de linguagem para nós entendermos que nós temos que mandar o fruto da escrava fora. Tem que mandar fora, irmão. Qual é o contexto aqui que ele está falando? Ele está falando aqui da lei e da graça. Da lei e da graça. O Evangelho nos isenta da escravidão da lei. O Evangelho nos dá o fruto da graça, da promessa de Deus. E aí tem muitos crentes burros que dizem que nós temos que cumprir a lei para ser salvo. Irmão, nós não estamos na lei, estamos vivendo a graça. Mas nos isenta da lei eterna, vitalícia, perpétua de Deus, não. Mas da lei cerimonial, sim. Nós vamos falar disso depois. Mas Paulo está usando a história de Abraão com Agar e com Sara. A promessa de Deus na vida de Abraão não era com Agar, era com Sara. Agar foi o desejo da carne. Deus mandou ele deitar com Agar? Deus falou que ia dar para ele a herança com Agar? Não. Deus fez uma promessa e eles não esperaram a promessa. Então Agar aqui, Paulo está dizendo, ela aponta, ela tipifica uma alegoria, uma figura, uma expressão, uma figura de linguagem. É uma ilustração que eu estou trazendo para você. Paulo está dizendo, eu estou usando isso que aconteceu, que está na escritura de Abraão, como ilustração espiritual para a sua vida. Não é eu que estou trazendo? Não, está na Bíblia. Paulo está trazendo isso. Meu Deus, irmão, pelo amor de Deus. Olha o que diz o texto aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma rajada de língua estranha aqui mesmo. Tá forte o negócio aqui, meu irmão. Aqui é coisa extraordinária. Quando você começa a entender esse mecanismo. E outra coisa, irmão. O filho da livre, a promessa demorou 100 anos. O cara tá velho, de muleta. Mas Deus vai dar um filho. A promessa vai vir. Eu tô velho, a promessa vai vir. Como é que pode o velhinho ter a promessa? Não, Deus vai dar, Deus falou, a promessa vai acontecer. Eu posso estar velhinho, irmão, pode até ser estéril, Deus vai surtir. Então, isso aqui é muito forte, isso aqui é forte, isso aqui é glorioso, isso aqui. Então entenda a grandeza. Tem gente que está brigando por causa disso, por causa daquilo, onde está escrito, não está escrito. Irmão, nós temos que entender a graça de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Nós não vamos nos apegar a questões tolas. Nós temos que olhar para o que Deus quer falar conosco. É isso que nós temos que olhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aqui, ó. Versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava,
mas dá livre. Gálatas, né? Ó, agora deixa eu ler para você aqui. Ó, aí ele continua falando. Aí ele vai falar da liberdade de Cristo. Olha o contexto que ele usa. Eu vou contextualizar aqui. Olha o contexto que ele usa. Ó, aí ele vai dizer no versículo, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Olha aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiado pelo Espírito e espera a promessa, você não está preso à lei. Olha aqui. Versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a essa, acerca das quais declaro, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa linda. Porque aqui ele dá uma relação de obras da carne, ele vai dizer sobre a obra da carne. O filho da escrava é mais que o filho da livre. Ele dá uma relação, se você tiver essa curiosidade e for somar aqui a relação das obras da carne, ele dá aqui mais ou menos 16 relações, 16 características das obras da carne, 16. E no fruto do Espírito, ele vai dar 9 características de manifestar o fruto do Espírito. 9. Porque não existem os frutos. Né? Uma vez o irmão perguntou, pastor, quantos frutos do Espírito tem? Aí você diz, não, tem 9. Eu já vi gente contar aqui, irmão. Ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí ele vai falar, tem 9, pastor. Não existe 9 frutos, irmão. Porque não é frutos. Frutos. Não é plural. É singular. Oica. Observação, olha aí. O fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. Paulo não está dizendo os frutos do Espírito são. Ele fala o fruto do Espírito é. Então qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é. É só um filho. É só um filho. É só um Isaac. O fruto da promessa é só um Isaac. Só tem um fruto. O fruto do Espírito é. Eu vou colocar aqui, amor. Tem Bíblia que está escrito caridade. Meu irmão, pelo amor de Deus, troca essa Bíblia. Caridade não reflete a realidade do fruto. Porque esse fruto que é o amor ágape. Tem um vídeo lá na nossa plataforma do YouTube que eu falo sobre o amor um pouco. E lá você vai ver a diferença do amor ágape para o amor divino para o amor humano. Então, o fruto é o amor. Poxa, pastor, mas está falando aqui benigno, bondade, isso aí é as características da manifestação do fruto. Mas o fruto do Espírito é amor. É o amor sendo longânimo. É o amor tendo paz. É o amor tendo domínio próprio. O que mais? Próprio, domínio próprio, é o amor tendo alegria, é o amor tendo alegria, e aí vai. Então, essas outras características que fala aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é o amor sendo desta maneira. Então, cada vez que você tem o domínio próprio de si, você está produzindo o amor através do domínio próprio. Isso é fruto. Toda vez que você tem a fé esperançosa, você está produzindo fruto.
Toda vez que você é benigno, você está produzindo fruto. É uma característica, é uma maneira de se produzir o fruto, que é amor. Meu Deus, irmão. O amor, ele está dizendo que assim como Sara teve só Isaac, e Isaac gerou a promessa, você então vai produzir um fruto, e esse fruto é amor, e essas características do amor que você poderá usar para produzi-lo, e toda vez que você usa uma dessas características, você produz o fruto para Deus. Oh, glória! Isso é muito forte, tá vendo? Muito forte. Então ele está usando isso aqui como uma parábola, como uma ilustração. Então ele está usando a história de Abraão, de Sara, Isaac, como ilustração, Ismael. Então você tem que mandar, outra coisa, irmão, tem que mandar o filho embora. Então, quais são as obras da carne? Está lá, prostituição, lascívia, está escrito aqui, você lê aqui, 5:19, as obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, inveja, peleja, dissensões, são obras da carne, ou seja, são os filhos da escrava. E o que eu tenho que fazer com o filho da escrava? Vai herdar junto? Tem que criar tudo junto? Não, senhor. Não pode ficar o filho da escrava ali junto com o filho da promessa. Você não pode ter ali as obras da carne junto com o fruto do Espírito. Você tem que mandar um embora. E Deus diz, manda o filho da escrava embora. Você tem que tirar da tua vida o ciúme. Você tem que tirar da tua vida a prostituição. Você tem que tirar da tua vida todas essas obras da carne. Manda embora, meu irmão. Manda embora. Dá pão, dá água e fala, vai embora, vai pro deserto. Aqui só vai herdar o filho da promessa. Oh, glória a Deus. Glorioso, né, irmão? Eu já tô com vontade de pregar aqui já. Daqui a pouco eu já tô pregando aqui. Oh, glória a Deus. Maravilhoso falar das coisas de Deus, né, irmãos? É maravilhoso. Então, fica aí com essa introdução da história do povo hebreu, tá? Na próxima aula nós vamos continuar, né? Na próxima aula nós vamos continuar aí, deixa eu ver que horas que são, 9h38, 20 para as 10. Na próxima aula a gente já vai entrar falando sobre Isaac, tá bom? Nós falamos aqui de Abraão, falamos aqui de Sara e Agar, tá? Falamos da nação, mas na próxima aula nós vamos falar de Isaac. E aí nós vamos falar de coisas gloriosas também na vida de Isaac, tá bom? Fique aí com esta videoaula e até a nossa próxima aula sobre a história do povo hebreu. Deus abençoe.